Faremos a leitura do capítulo 7 de Lucas, a partir do verso 36. Opa, coloquei errado, desculpa, gente. Lucas 7. Não, 2 erros. É 7:36 e não 17:35, mas está tudo bem. Me encontro com a graça de Deus nessa manhã, o favor de Deus a este pobre pecador que vos fala. Lucas 7, verso 36 diz assim: Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Amém. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Eu quero orar mais uma vez contigo. Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus, por seu amor para com cada um de nós aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, por tamanha graça recebida do Senhor, pelo perdão dos pecados, pela confiança que temos em pertencer a Ti. Eu peço, Senhor, junto dos meus irmãos, que neste momento de leitura, de meditação na palavra, de exposição da Sua palavra, o Seu Espírito opere aquilo que ninguém consegue fazer, que o Seu Espírito aplique essa palavra no nosso coração, que o Senhor seja misericordioso para com cada um de nós, para comigo, Senhor, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra do Senhor, a palavra do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos e ajuda-me, Senhor, a ser fiel àquilo que o Senhor tem para comunicar nessa manhã ao Teu povo. Livra-me de atrapalhar aquilo que o Senhor já está fazendo. Quero apenas contribuir com a Tua boa obra no nosso meio, Senhor. Seja com a gente em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Apesar da referência errada do Evangelho, o tema da nossa mensagem de hoje é o encontro com a graça de Deus. O encontro com a graça de Deus. O Evangelho de Lucas, de maneira particular e mais do que os demais evangelhos, ele vai narrar, relatar
diversos encontros de Jesus, mostrando como Jesus é aquele que vai em direção, ou aquele que acolhe, que recebe pecadores, pessoas que eram marginalizadas, pessoas socialmente rejeitadas no contexto da época, pessoas religiosamente impuras, não podiam participar da religião dos judeus por serem gentios, ou por causa de pecados, ou por alguns outros motivos. É a estes que Jesus se dirige, que Jesus atrai no seu ministério, conforme a narrativa de Lucas. Pessoas pobres também, que eram desprezadas, excluídas. Nós vemos também uma grande ênfase no encontro de Jesus com mulheres ao longo desse evangelho, como é a passagem de hoje. Jesus com essa mulher pecadora. Então nós percebemos, ao longo da narrativa de Lucas, esse contraste entre pecadores que respondem à boa nova de Cristo com arrependimento e fé, e do outro lado, fariseus, escribas, líderes religiosos que, por se apoiarem em sua própria justiça, eles não tinham muito do que se arrepender, eles não deviam nada àquele Jesus que anunciava uma boa nova de salvação. Esse contraste é muito nítido ao longo do Evangelho de Lucas, os pecadores e aqueles que se apoiavam nas suas próprias obras, nos seus méritos e na sua justiça. Os teólogos dizem que a tese central do Evangelho de Lucas é o capítulo 19, no verso 10, onde diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o centro, é a tese central do Evangelho de Lucas. Jesus Cristo, Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. E de maneira particular, nesse capítulo 7, nós vemos alguns encontros especiais de Jesus com algumas pessoas, e o teólogo Craig Keener, ao comentar o capítulo 7 de Lucas, ele diz que Jesus transgride alguns tabus sociais da época para alcançar essas pessoas marginalizadas, essas pessoas excluídas. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, e a gente vê no início do capítulo, Jesus transgredindo um tabu social, cultural. Porque havia um servo de um centurião romano, um gentil, que estava muito doente, então enviam até Jesus essa notícia, esse pedido de clamor, esse pedido de socorro. E apesar de a narrativa mostrar para nós que eles eram amigos dos judeus, eles haviam ajudado os judeus na construção de uma sinagoga, isso não muda o fato de serem judeus e gentios. Aquela tensão era existente, ela era contínua, mas Jesus transgride esse tabu cultural, agindo com favor diante da fé daquele gentil. Jesus também transgride um tabu econômico, porque na sequência do capítulo 7 há a narrativa de um funeral do filho da viúva de Naim. No verso 12 diz: ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E diz que Jesus vê tudo aquilo acontecendo e se compadece. Ele se compadece, ele para aquele funeral, ele ressuscita aquele jovem, ele traz ele de novo à vida, sendo que aquela mulher, caso assim perdesse de fato seu filho, ela estaria fadada a uma situação de extrema vulnerabilidade por ser uma mulher, por ter perdido o seu único filho, aquele que seria o provedor, o sustentador da sua casa. Provavelmente ela seria, então, também marginalizada. Então, Lucas vai construindo essas narrativas, esses encontros de Jesus de forma intencional com pessoas que estavam à margem, com pessoas que estavam distantes. Vemos também Jesus transgredindo tabus religiosos. No verso 30 do capítulo 7 34, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Nos capítulos anteriores, há a narrativa do chamado de Levi, Mateus, um judeu publicano, que era rechaçado pelo seu povo, que era odiado pelo seu povo, considerado um traidor. É a este que Jesus fita, olha e chama para segui-lo. E por causa disso, a fama de Jesus é que ele era amigo de pecadores e amigo de publicanos. Jesus quebrando esses tabus para alcançar essas pessoas
marginalizadas. E por fim, no nosso texto de hoje, o tabu da moral, de Jesus permitir que uma mulher impura, pecadora, de má fama, se chegasse até os seus pés, chorasse diante dele e fizesse tudo aquilo que causou o maior espanto naquele jantar. A mulher causou no meio daquele jantar, daquela festa. Então, na passagem de hoje, nós vemos esses três personagens principais: o nosso Senhor Jesus, uma mulher pecadora, e Simão, que é um fariseu. E apenas para relembrar os irmãos de forma objetiva, fariseu significa alguém que é separado. Era o principal dos grupos religiosos dos judeus. Haviam os fariseus, os saduceus, os essênios. Simão era um fariseu, rigoroso na guarda da lei, rigoroso, zeloso pela religião dos judeus. Obtinha certa admiração por aqueles que viviam com ele. Jesus, por sua vez, ao longo de todo o Evangelho, sempre acusa a hipocrisia dos fariseus, porque eles levantavam uma régua altíssima com a sua tradição, com a sua interpretação da lei, que eles mesmos não davam conta de cumprir, de andar à risca. Mas eles se gabavam externamente, exteriormente para as pessoas de que eles eram moralmente bons, de que eles eram zelosos na religião. Era uma religião focada na performance externa. E essa passagem mostra para nós o encontro de Jesus com duas pessoas separadas. O fariseu separado do povão por causa do zelo religioso dele. E essa mulher separada por causa da sua impureza, uma pecadora. E a gente vê a forma como Jesus se relaciona, como ele responde a essas duas pessoas de alguma forma separadas. E eu quero refletir a partir disso com os irmãos sobre como o encontro com a graça de Deus causa escândalo. Observem, no verso 36 e 37 está escrito: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Existem 7 ocasiões ao longo desse evangelho onde o relato se dá ao redor da mesa. Isso é muito comum, encontros de Jesus com pessoas à mesa. Quando Jesus convida Levi, o publicano, para segui-lo, Levi, Mateus, no caso, ele dá então um banquete na sua casa junto de pecadores, de outros publicanos. Levi é o anfitrião desse primeiro encontro. E agora, no segundo encontro de Jesus à mesa, quem é o anfitrião, ou supostamente quem é o anfitrião desse jantar? É Simão, é um fariseu. E a mesa indica esse ambiente na cultura judaica de extrema intimidade. Não é algo superficial, como muitas vezes nós vivemos na refeição, sem conversar direito, sem olhar no olho. Era um momento muito íntimo, era um momento muito profundo. E era também um ato de uma suposta honra daquele fariseu para com Jesus. Convidar o mestre para que viesse jantar na casa dele. Agora, a história mostra para nós como de repente chega uma intrusa naquele jantar. Ela não havia sido convidada para aquele jantar, Jesus havia sido convidado para aquele banquete. Agora, não apenas uma intrusa, mas uma intrusa que não tinha boa fama. Uma mulher que, por algumas vezes nesse texto, é chamada de uma mulher pecadora. Não há consenso entre os comentaristas da passagem se ela era de fato uma prostituta ou não, mas o consenso é de que ela não tinha boa fama. Não era apenas uma pessoa carente da graça de Deus, como todas as demais pecadoras, mas algo a destacava diante da sociedade, fazendo com que ela fosse rejeitada, excluída. Então era comum, ainda assim, que, por ser uma cultura diferente da nossa, jantares, banquetes recebessem pessoas de fora, pessoas que não eram convidadas, mas a mesa ela era composta por aqueles que eram mais importantes nas festas, nos jantares, por homens, por líderes, por pessoas notórias na sociedade, e as demais ficavam como que ao redor da mesa, de canto, na parede, observando tudo aquilo que estava acontecendo. O que não foi o caso dessa mulher.
Uma intrusa, uma mulher pecadora, que ao invés de ficar distante da mesa, ela vai e se queda aos pés de Jesus, que estava ali reclinado, né? Não estava numa cadeira como a gente tem hoje, eram uns banquinhos, é algo mais baixo, os pés dele para trás, e aquela mulher está ali diante de Cristo. Agora, imagina a cena. Tenta projetar a sua mente para aquela época, para aquele contexto, para a casa de Simão, o fariseu. Aquele jantar sendo servido. Sabe lá Deus o que aqueles caras estavam falando? Talvez eles estavam se gabando de uma boa teologia, da ortodoxia. E de repente chega uma mulher curiosa, uma mulher que era conhecida por ser pecadora e acaba aqui roubando a cena daquela festa, daquele jantar, se colocando aos pés de Cristo. Uma muvuca, um falatório, de repente uma mulher se coloca aos pés de Jesus. No verso 38 diz que, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Gente, é uma cena no mínimo constrangedora. Tipo assim, quebrou o clima total. Dificilmente os caras continuaram o assunto, o papo, aquilo que estava acontecendo, porque começou a acontecer uma coisa bizarra, inédita no meio daquele jantar. Uma mulher aos pés de Jesus chorando, lavando os pés com as suas lágrimas. E convenhamos, a lágrima de uma mulher, ainda que ela chore muito, não é suficiente para dar aquele banho bem dado. Gente, pensa. É uma região desértica, deve ter sido uma coisa de louco, aquela lavagem que ela ofereceu aos pés de Jesus. Gente, no mínimo tudo muito constrangedor, é um jantar, o que está acontecendo? E uma coisa que a gente pode tirar para nós é que Jesus estava à mesa com Simão, o fariseu, com outros convidados, supostamente homens retos diante do Senhor, tementes a Deus, rigorosos na guarda da lei do Senhor. Mas a única pessoa que estava de fato desfrutando da boa presença de Cristo era essa mulher estranha que apareceu ali. Essa pessoa até um tanto inadequada. Era a única pessoa que estava de fato desfrutando de intimidade com o Senhor, desfrutando da presença. A pessoa que não havia sido convidada para aquele banquete. Isso nos ensina o perigo de, como crentes em Cristo, estarmos exteriormente próximos, envolvidos com o Senhor, com as coisas do Senhor, com a religião, mas com o coração completamente distante. Como aqueles que não desfrutam intimamente da presença de Cristo. Você percebe o contraste entre Simão, o fariseu, e aquela mulher? Simão estava na pompa, tudo certo, eu sou o anfitrião, o convidado, o jantar está maravilhoso. Jesus, como que está aí? Está tudo certo? Qual que é a nota desse vinho aqui? Ele vem ali das montanhas de Sinai. Mas completamente distante, sem desfrutar dessa intimidade profunda que aquela mulher estranha, marginalizada, pecadora, estava desfrutando. E o texto continua dizendo que Simão, ao ver isso, no verso 39, disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Gente, isso aqui não é uma fala que dá para ser normalizada nem naquela época, é um tanto absurdo. Bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele. Você percebe a arrogância, a falta de compaixão, de misericórdia, de se sentir superior, quem é essa mulher? Se ele fosse profeta, ele saberia quem é que está ali, que está tocando ele. Mas Simão, infelizmente, não sabia que de fato ele era profeta e o maior de todos os profetas. Quando as Escrituras dizem que ele disse consigo mesmo, isso diz respeito a uma fala interior, sabe? Ele falou meio assim: se ele fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher. Jesus não necessariamente ouviu aquilo que Simão falou. Simão disse com o coração, e como muitas outras passagens nos Evangelhos, Jesus discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14 que esse é um dos propósitos da profecia. Ela revela os segredos do coração. Infelizmente, para Simão havia sim, de fato, um profeta, o maior dos profetas diante dele.
E como o maior dos profetas reage a uma mulher pecadora, marginalizada, isso é chocante, isso é escandaloso para Simão. Ele tem os segredos do seu coração revelado. Jesus sabia que havia diante de si uma mulher pecadora, porque isso era justamente parte da sua missão. Em Lucas 5, no verso 30 e 31, volta uma página da sua Bíblia comigo, por favor. Lucas 5, versos 30 e 31. Novamente, um diálogo parecido com o texto do que a gente está vendo hoje. Lucas 5,30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem como os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Gente, então essa era a missão de Jesus: vir aos fracos, vir aos doentes, vir àqueles que precisam de arrependimento, que precisam ser resgatados. E nós vemos Jesus atraindo graciosamente pecadores para si, causando escândalo entre aqueles que se acham justos. Então o encontro com a graça de Deus gera escândalo, mas o encontro com a graça de Deus também traz perdão. No verso 40 diz que Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Pelo menos parece aqui nessa passagem, diferente de outros momentos que Jesus estava de forma muito graciosa respondendo àquele fariseu. Tem hora que ele é mais faca na caveira, tem hora é vira a mesa, mas aqui ele se volta para Simão. Parece que ele fala com muita paciência: Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Verso 41, Jesus continuou e ele começa a contar uma parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: eu penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. Então Jesus graciosamente se dirige a Simão. Imagina aquele que é o Criador de todas as coisas se dirigindo a Simão agora pelo nome. A primeira vez que o fariseu é chamado pelo nome nessa passagem: eu tenho uma coisa para lhe dizer. Se nós pensarmos no contexto, pessoas que eram devedoras, que tinham dívidas, elas estavam sujeitas à prisão, sujeitas a se tornarem escravas, ou a terem os seus bens confiscados. Entretanto, a lei mosaica havia determinado que a cada 7 anos deveria ocorrer o perdão das dívidas. Isso era parte da norma, parte da lei estabelecida por Deus aos israelitas, para evitar que pessoas se perdessem num endividamento eterno e nunca conseguissem pagar. Era uma forma de Deus de regular o seu povo, de trazer justiça para o seu povo. A cada 7 anos, no ano sabático, deveria ocorrer o descanso da terra. Deus ia prover os suprimentos necessários para o povo de Israel, a libertação dos escravos judeus e também o perdão das dívidas. Mas nós sabemos que essas práticas já não eram mais observadas pelos judeus. Motivo pelo qual eles foram exilados pela Babilônia, para que Deus então desse o descanso à terra que eles não deixaram descansar. Então esse perdão das dívidas já não era mais uma parte da lei mosaica que os fariseus observavam. Você percebe? Eles observam algo, mas eles deixam outras coisas, eles contornam, eles relativizam com a sua interpretação. Essa é a tradição dos anciãos. Eles enganam, eles são hipócritas. O perdão das dívidas já não acontecia mais, já não havia misericórdia àqueles que deviam. Então Jesus, nessa parábola, conta e revela a eles o caráter bondoso de Deus, que é completamente antagônico ao espírito dos fariseus.
Essa mulher não merece nada, esse credor que me deve 50 denários ou 500 denários não merece nada, mas ainda assim, justamente por não terem com o que pagar, eu vou perdoar a dívida deles. Um denário era o valor referente a uma jornada inteira de trabalho, a um dia de trabalho. 500 denários talvez fosse em torno de 1 ano e meio a 2 anos de trabalho, acumulado para pagar uma dívida. E o centro da parábola é este: eles não tinham com o que pagar, então o credor perdoou a dívida de ambos. Se a gente voltar a nossa mente agora para Jesus, contando essa parábola a Simão, aquelas pessoas que estão na casa, fica evidente para nós que apenas um dos envolvidos aqui nessa história estava realmente consciente da sua dívida, que era a mulher pecadora. Na cabeça de Simão, o fariseu, ele não devia nada ao convidado, diferente daquela mulher pecadora. Isso fica evidente na tratativa que a mulher dá para Jesus, se humilhando, não estando nem aí para o que fossem falar dela, derramando um perfume caro nos pés de Jesus, e Simão não fazendo absolutamente nada disso, e ainda se escandalizando com aquele ato de amor daquela mulher. Existe, meus irmãos, perdão suficiente àqueles que reconhecem a necessidade de serem perdoados. Eu quero ler contigo o Salmo 130, que foi lido já na abertura do culto. Volta comigo no Salmo 130. Esse é um dos salmos de romagem, cânticos de peregrinação que o povo de Deus declarava, cantava quando ia para as festas em Jerusalém. Então eu queria que você, enquanto a gente lê esse salmo, tentasse imaginar aquela mulher naquela situação diante de Cristo, com a esperança de que aquele que estava ali diante dela era esse a quem o Salmo se refere. O Salmo 130, a partir do verso 1, diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, ou se tu, Senhor, registrasse as iniquidades, quem, Senhor, poderia escapar? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Meus irmãos, possivelmente no imaginário dessa mulher desgraçada, literalmente uma mulher perdida, uma mulher moída pela vida, na mente dela, provavelmente estava este salmo ecoando: é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Nele temos ampla redenção. Ela era consciente da necessidade dessa ampla redenção, deste amplo resgate, porque ela tinha muito pecado. Ela era consciente da necessidade de misericórdia que ela tinha do Salvador, diferente de Simão, apoiado nos seus méritos, apoiado em sua própria justiça. Então essa mulher estava consciente da sua dívida e ela se humilha diante do Senhor com fé. Ela obtém o perdão daquela dívida e por causa disso ela ama diante da graça recebida. Então o encontro com a graça de Deus, ele é escandaloso. Ele traz perdão e ele traz também salvação. Verso 44. Depois de Jesus contar essa parábola, voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Observem que, uma pausa,
Ainda que ela fosse uma mulher pecadora, Jesus não se dirigiu a ela com nenhuma palavra de julgamento ao longo dessa passagem. Entretanto, para Simão, o fariseu, que achava que era o cara, que achava que era bom, Jesus faz aqui 3 acusações a ele. Verso 44, você está vendo essa mulher? Primeiro, quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Segundo, você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Simão não tinha, segundo a lei, segundo a cultura, obrigação nenhuma de lavar os pés. Isso era um trabalho dos escravos. Ele não tinha obrigação nenhuma de honrar a Jesus com um beijo na face, e nem de ungir a cabeça de Jesus com óleo. Agora, se Simão, que era o anfitrião daquela festa, daquele jantar, não tinha essa obrigação, que dirá aquela mulher? Ela não tinha nada a ver com nada. O que ocorre nessa passagem é um ato espontâneo de adoração, de amor, de um derramar da alma dela diante daquele que amou aquela mulher profundamente. Carson, ao comentar essa passagem, ele diz que ela foi a verdadeira anfitriã do jantar, oferecendo a Jesus uma hospitalidade extravagante. Aquela mulher pecadora é a verdadeira anfitriã daquele jantar, oferecendo a Jesus uma hospitalidade extravagante. É importante destacar, no verso 47, Jesus afirma, diz o seguinte: afirma a você que os muitos pecados dela foram perdoados. Jesus não precisa relativizar a condição daquela mulher para poder amá-la. Ele não faz pouco caso do pecado dela, como ele não faz pouco caso do nosso pecado. É justamente por isso que ele foi pregado na cruz. É justamente por isso que ele foi para o madeiro. Ele não relativiza a condição daquela mulher para poder amá-la. Antes, ele é aquele que resolve a condição daquela mulher e de todos os pecadores que se achegam a ele humildemente com fé, como aquela mulher chegou. Se prostrando, se quedando aos pés de Jesus, como quem bate no peito, dizendo: Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Por isso eu afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Um bispo do século XIX, da Igreja da Inglaterra, J.C. Ryle, diz que a convicção de que os nossos pecados foram perdoados é a fonte principal de onde nasce nosso amor a Cristo. A convicção de que nossos pecados foram perdoados é a fonte principal de onde nasce nosso amor a Cristo. É importante deixar claro isso, meus irmãos. O Senhor Jesus não se compadeceu dela por causa das lágrimas, por causa do cabelo que ficou sujo, bagunçado, por causa da vergonha que ela passou diante de todo mundo, ou porque o vaso de alabastro era muito caro, ou o perfume. Ele é o Criador de todas as coisas. Esse ato dela de uma adoração extravagante, de um amor profundo, é antes uma resposta a algo que ela obteve. É uma resposta de adoração a um perdão antes obtido, ainda que apenas aqui Jesus declare o perdão dos pecados dela. O ponto é que ninguém consegue atrair para si essa bondade, este favor do Senhor. Ela estava convicta do perdão dos pecados dela, e isso moveu ela a amar intensamente a Cristo. Se a convicção do perdão de pecados alimenta nosso amor por Cristo, eu pergunto, quão convictos estamos desse perdão? Se a convicção do perdão de pecados alimenta nosso amor por Cristo, quão convictos estamos desse perdão, meus irmãos? Parece muito absurdo a atitude dessa mulher, é um exagero, para que fazer isso? O Evangelho e a cruz de Cristo não envelhecem. A boa nova do Evangelho não embota.
Somos nós que esquecemos, por vezes, do lugar de onde o Senhor nos tirou. Somos nós que, por vezes, como o fariseu, nos apoiamos nas coisas boas que a gente está fazendo, ou nos acertos que a gente está tendo, ou nos pecados que a gente foi deixando para trás. É por isso que a palavra diz que o justo viverá por fé. É de fé em fé. É constantemente retornando a essa mensagem salvadora, a essa realidade de que eu sou devedor, a realidade de que eu sou pecador e eu preciso que o Senhor me salve, eu preciso que Ele me redima, Ele é quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Irmãos, se nós não compreendermos o amor de Cristo por nós, nós não temos amor para dar para Ele. Isso fica muito evidente. Simão não compreendeu o amor e o perdão de Cristo por ele. E ele tratou Jesus ali, ok. Ele não levou em consideração que era o próprio Deus encarnado diante dele, o Messias. Diferente daquela mulher que compreendeu o amor de Cristo por ela e amou a Cristo intensamente. Agora, isso se aplica também na nossa relação para com as pessoas. Simão não estava convicto do amor de Deus por ele, por isso ele não amou a Cristo, mas por isso ele também não amou aquela mulher, ele não foi misericordioso com aquela mulher. Sabe quando por vezes nós temos repulsa, ódio, a gente quer distância de determinadas pessoas que praticam determinados pecados, a gente tem um olhar altivo, a gente se mantém, sabe, como a gente vira Simão, o fariseu. Aquela pessoa lá é pecadora demais, ela constrange, eu não quero nem chegar perto dela. Existem pessoas que por sua conduta, por seus muitos pecados, nos constrangem, nos escandalizam. Agora, a parábola que Jesus contou, ele diz que haviam duas pessoas que deviam. Uma devia 50 denários e outra 500. No fim das contas, meus irmãos, ambos estavam perdidos. Talvez você pense que você deva um único denário. Você já deveu, já era. Nós nascemos nessa condição de devedores a Cristo, de pecadores. Esse é o problema da queda. Essa é a semente do pecado em nós. Todos nós somos devedores. Todos nós estamos em dívida com o Senhor. Seja 1 denário, 10, 50, 500. A consciência de que nós estávamos em dívida com o Senhor, de que nós fomos comprados por alto preço pelo seu sangue, faz com que nós amemos o Senhor, mas que nós também estendamos graça e misericórdia àqueles que aos nossos olhos são indignos, aos nossos olhos são gente estranha, gente esquisita, que não tem mais esperança, que não tem mais salvação. Tem salvação? Tem esperança. O Senhor salvou a você. Você é ruim, você é pecador. Ele não pode salvar qualquer um. Gente, pensa no apóstolo Paulo, perseguindo a igreja, matando a igreja. Jesus, eu tenho um negócio com esse cara, eu vou mostrar para ele como vale sofrer pelo meu nome. Os muitos pecados dela foram perdoados porque ela muito amou. No verso 48, então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, de novo, o bochicho, o burburinho: quem é esse que até perdoa pecados? Quem é esse que até perdoa pecados? Então nós vemos nesse texto Jesus como o profeta esperado de Israel, aquele que discerne os segredos do coração. Mas nós vemos ele também aqui na sua função sacerdotal, como o nosso sumo sacerdote. Se na antiga aliança os sacerdotes ofereciam os animais como uma forma de se obter o perdão dos pecados do povo de Israel, para que houvesse a declaração do perdão, da absolvição dos pecados dos israelitas, nós temos em Cristo agora o nosso grande sumo sacerdote, ele mesmo oferecendo a sua própria vida como um animal, como um cordeiro que foi morto, que foi levado mudo diante dos seus tosqueadores, apresentado pelos pecados dela. Leia comigo o texto de 1 Pedro, no capítulo 1, abra sua Bíblia, está lá no finzinho.
Vimos a Jesus como o profeta e agora como o grande sumo sacerdote que declara o perdão de pecados àquela mulher. Mas ao mesmo tempo ele é também um sacrifício pelos pecados daquela mulher e de todos nós. 1 Pedro no capítulo 1, verso 18 diz: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Verso 20, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Conhecido antes da fundação do mundo. Apocalipse também no capítulo 13 diz que a morte de Cristo é conhecida com efeito, ela tem efeito desde antes da fundação do mundo. Jesus não havia ainda morrido por aquela mulher, ele estava caminhando no seu ministério, ele ia ainda ser pregado na cruz, mas as Escrituras nos dizem que o seu sacrifício ele é conhecido com efeito desde antes da fundação do mundo. É por isso que ele, como grande sumo sacerdote, pode fazer essa declaração a essa mulher pecadora: os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Finalizando no verso 50, depois que aqueles caras dizem: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. A sua fé salvou você, vá em paz. Essa é uma doutrina central da nossa fé, meus irmãos, um lugar de onde a gente não deve arredar os nossos pés nunca, um lugar de onde a gente não deve fugir. A gente precisa com frequência retornar a essa verdade, de que nós somos salvos e justificados perante Deus pela fé em Jesus Cristo. A boa conduta de Simão não foi suficiente para salvá-lo. Aquele ato de adoração daquela mulher também não era suficiente para salvá-lo. Mas Jesus diz que a fé dela é que salvou ela. E por fim Jesus a despede em paz. Jesus Cristo declara justo todo aquele que dele se aproxima em fé e arrependimento. E eu quero pensar, por fim, brevemente, sobre algumas implicações a nós a partir dessa doutrina, a doutrina da justificação pela fé. E a primeira coisa é que nós somos libertos da necessidade de sermos aprovados pelas pessoas. Quando estamos conscientes de que fomos salvos, de que fomos declarados justos por Jesus mediante a fé, nós somos libertos da necessidade de sermos aprovados pelas pessoas, porque nós já fomos declarados justos por aquele que é dono de tudo, por aquele que é o santo. Aquela mulher estava tão consciente, tão imersa no amor de Cristo, que nada mais importava ao redor dela. Eu acho que a grande maioria de nós sofre em alguma medida com isso. Às vezes nos percebemos acorrentados, agarrados, o que vão pensar de mim? E às vezes são coisas muito pequenas, sabe? Nossa, medo de falar num ambiente, porque como as pessoas vão me ver, ou medo de coisas que eu posso fazer, sabe assim, como se fosse um negocinho que fica ali na cabeça constantemente, assim, trazendo para nós esse receio da opinião alheia. Gente, aquela mulher estava submersa, imersa no amor de Cristo, e ela não estava se importando em interromper um jantar com o cabelo descoberto, que não era o que fazia dela uma mulher mal vista naquela sociedade, se prostrando diante de Cristo. Ela não estava nem aí para aquilo que estavam pensando dela, para os olhares de repreensão, para as falas duras em direção a ela. Estarmos seguros de que fomos justificados mediante a fé, nos faz libertos da necessidade de sermos aprovados pelas pessoas. Nada mais importa. Nós também somos libertos, meus irmãos, de uma vida de pecado. O texto disse algumas vezes que ela era uma mulher pecadora, ela tinha, sim, os seus inúmeros problemas e desafios. Mas porque ela foi declarada justa
por Jesus. Jesus falou: a sua fé salvou você, vá em paz. Ela é chamada para essa novidade de vida, ela recebe agora uma nova identidade. Você não é mais uma mulher pecadora. Agora você é filha de Deus, você é declarada justa diante do Pai. Você tem agora a capacidade, através do poder do Espírito em ti, de viver uma nova vida, a vida que eu quero para ti. É assim que Jesus também despede a mulher que é pega em adultério. Onde estão os seus acusadores? Eu também não acuso você, minha filha, vai e não peca mais. Jesus não soltou ela assim, tipo, vai e se vira. Não, eu estou contigo agora. Você foi nascida de novo, você foi regenerada, você creu em mim, vai e não peque mais, não volta para aquela vida. Estarmos seguros e firmes nessa doutrina, nessa realidade da nossa justificação pela fé, nos fortalece para vivermos livres de uma vida de pecado. Porque os nossos anseios mais profundos são agora satisfeitos no nosso amado. Os desejos mais profundos da nossa alma podem ser satisfeitos no amado da nossa alma. E por fim, nós somos também libertos do medo. É a última coisa que o Senhor fala para ela. A sua fé salvou você. Vá em paz. A nova vida em Cristo é uma vida de paz, é uma vida de segurança no amor que Ele tem por nós. Como Paulo afirma em Romanos 5, justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Não é mais uma vida tentando conquistar o favor de Deus, não é mais uma vida buscando a aprovação alheia continuamente, não é mais uma vida se afundando nos pecados, agora é uma vida de paz, é uma vida de plenitude no Senhor. Você agora pertence a Deus, você não está mais em oposição a Deus, mas por causa de Cristo e do sacrifício dele, agora você tem paz com Deus. Isso traz paz para o dia a dia, traz descanso, traz segurança para a nossa vida. Então, meus irmãos, esse é um encontro com a graça de Deus, escandaloso, mas que traz perdão, que traz salvação e que nos possibilita vivermos uma vida de paz com Deus e também com as pessoas ao nosso redor. Quero orar com você, se coloca de pé. Nosso Senhor continua vindo ao encontro daqueles que sabem que são fracos, daqueles que não se apoiam nos seus méritos, na sua própria justiça. Isso termos essa consciência, meus irmãos, é que faz o nosso amor por Ele crescer. E é o que fará também o nosso amor por as pessoas ao nosso redor crescer também. Eu quero orar contigo nesse momento. Senhor, nós somos ou éramos como essa mulher, longe do Senhor, separada da comunidade. Nós não havíamos sido convidados para esse jantar, para esse banquete. Mas igualmente, Senhor, nós ouvimos falar de Ti, nos foi anunciado a boa nova do Evangelho, e o Senhor graciosamente colocou no nosso coração uma convicção de que nós precisávamos de um Salvador, de que nós precisávamos do perdão dos nossos pecados. Isso é obra Tua, Senhor. É obra Tua, Senhor. E eu oro, Senhor, que lembrando dessas coisas, lembrando, Deus, do Teu amor por cada um de nós naquela cruz, que o Senhor renove em nós um amor extravagante pelo Senhor, que o Senhor renove em nós uma paixão por aquele que é o amado da nossa alma, que o Senhor renove em nós a segurança de que estamos em Cristo, pertencemos ao Senhor, podemos viver uma vida livre do pecado, uma vida de paz. Renova, Deus, essa verdade na nossa mente, no nosso coração nessa manhã. E eu oro, Senhor, caso hoje aqui exista alguém que ainda se sente como essa mulher, excluído, rejeitado, marginalizado, essa pessoa veio ao lugar certo hoje, ouviu o convite de Jesus para se sentar à mesa,
ouviu o convite de Jesus para se lavar debaixo do sangue que verte da cruz do Calvário, ouviu o convite de Jesus para se achegar a Ele com fé e arrependimento, porque tem perdão suficiente para todos os pecados, para as mulheres pecadoras, para os homens pecadores, para aqueles que não sabem se são homens ou mulheres que são pecadores, também existe perdão suficiente para cada um, Senhor, para cada um, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado por nos alcançar com tamanha salvação. Obrigado, Jesus, Tu és o amado da nossa alma, Senhor. Livra-nos das aparências, do farisaísmo, livra-nos de olharmos as pessoas com altivez. Como nós cantamos, nós vamos construir a nossa vida no Senhor e não nas nossas obras. O Senhor é a rocha onde os nossos pés estão firmes. Por isso nós Te damos, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa manhã. E oramos no Seu nome, Jesus. Amém, 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 aleluia.